Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria, irmãos, poder mais uma vez partilhar a palavra de Deus. Desde já eu quero... O pessoal não está aqui do louvor? Depois eu falo. Queridos, pela manhã foi algo tão poderoso da parte de Deus, e eu tenho certeza que a noite não vai ser diferente, porque tem corações sedentos, terra fértil, aguardando o alimento necessário do Senhor. Eu gostaria que você ficasse muito atento nesse momento na palavra de Deus, porque não é minha, de mim não tenho nada para oferecer para os irmãos, de verdade. Mas a palavra de Deus, ela tem o endereço certo e sabe o que você precisa nessa noite. Amém? Queridos, se não sair direitinho como foi pela manhã, fique tranquilo, que eu sei que tinha bastante gente da manhã aqui, mas eu costumo dizer que nunca consigo pregar igualzinho os dois cultos. Quantos me perdoam por isso? Mas eu vou me esforçar. Amém? Há um quebrantar de Deus aqui, de uma forma, como falou o João, bem colocou, palpável. Se você ainda não sentiu, quero desafiar você a se conectar com o Espírito Santo nessa noite, para você sentir essa presença. Eu quero parabenizar aqui o louvor, irmãos, o louvor da noite hoje. Parabéns, porque estava uma unção tão grande nesse lugar. Quantos podem confirmar isso comigo? Uma presença. Isso é unidade, isso é vida de Deus, isso é transbordar no Espírito. Nós somos, irmãos, no coletivo, eu sempre falo isso, aquilo que nós somos no individual. Não tem como sermos falsos diante de Deus. Não tem como nós querer sermos alguém no coletivo que não somos no individual. Nós somos de fato aquilo que somos. Amém? Queridos, pela manhã nós falamos aqui uma introdução sobre o que Deus tem ministrado ao nosso coração nesses últimos domingos, e eu quero que você abra a Bíblia primeiro aqui, só para a gente dar uma relembrada do que Deus, do que o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo para algo maior. Essa é a vontade de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23. Eu vou ler aqui na NVT. Diz assim, ó: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. O fruto do Espírito, ele produz tudo isso na minha vida e na sua vida, se assim nós estivermos conectados, alimentados. Já é diferente os dons, e eu quero que você abra agora em 1 Coríntios, capítulo de número 12, o verso de número 4 ao 11. Nós vamos ler, amém? 4 a 11. É tão bom eu falar pela manhã, a gente falar só Bíblia, não é mesmo? Eu até brinquei pela manhã que eu prego desde os 15 anos. E depois dos 40, né, Silvião, a gente fica mais maduro, não fica? A gente para um pouco de falar bobeira. E aí nós resolvemos falar só Bíblia. Só palavra de Deus, porque só ela transforma. Só ela tem o poder de transformar, de mudar a rota daquele que está totalmente caído, desviado, afastado dos caminhos do Senhor. A nossa não. A nossa pode até sair um som bonito, mas não surte efeito. Mas a palavra de Deus, ela tem poder para transformar qualquer pecador. Quantos creem nessa palavra? Então olha o que fala dos dons. O versículo de número 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte
de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá capacidade de oferecer conselhos sábios. Uma pausa aqui. Quem precisa de um conselho sábios? No nosso meio aqui tem que ter. Tem que ter aquele que tem o dom, por Deus, de edificar esse corpo, de dar um sábio conselho. Outros, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento espiritual. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. Quantos aqui às vezes estão um pouco sem fé, como eu falara pela manhã, e nós estamos de verdade um pouco descrente, sem fé, e chega um irmão cheio de fé e fala assim: rapaz, já deu certo, a vitória é sua, já aconteceu. Isso tem que estar no corpo, funcionando perfeitamente. E cada um, o nosso Pai distribui para que estejam funcionando. Aleluia. Nós não precisamos ter tudo, nós precisamos fazer aquilo que nós precisamos fazer. Por quê? Porque o irmão do seu lado às vezes tem o que você precisa. Sabia disso? Vamos continuar? E a outro, o único Espírito concede o dom da cura. Quem precisa de cura aqui? Às vezes, o irmão do seu lado tem o dom da cura. Ele só precisa ser ativado. Está ativado no corpo, está unido e funcionando para que o milagre aconteça. Irmãos, que palavra! Se nós sairmos daqui hoje entendendo essa palavra, você vai ver os dias que estão por vir, os anos vindouros que estão por vir, o que vai ser dessa casa, o que vai ser desse corpo. Escute bem, e continua. A um ele dá o poder de realizar milagres, e a outro capacidade de profetizar, e a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Uau! Quem aqui tem esse desejo de interpretar aquilo que o irmão às vezes está falando em línguas? Dons. E o Pai quer distribuir. Deixa eu falar, às vezes você já tem, você só não está unidos e não está funcionando. E o Pai hoje quer fazer o quê? Que todos nós venham estar funcionando no corpo de Cristo, para que esteja saudáveis. Para a glória de quem? De Jesus. Irmãos, eu estou tão à vontade aqui, porque eu sei que Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio. Enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso, olha só, no finalzinho, tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Aleluia! Você é especial, meu irmão. Você é especial, minha irmã. Você só precisa entender isso, estar inserido nessa unidade do corpo, e ainda mais, estar funcionando
perfeitamente para a glória de Jesus. Amém? Quantos lembram aqui que foi dito nos domingos passados sobre o fruto do Espírito? E aí o pastor falar assim, ó, por isso que é bom anotar. Se você estiver anotando, olha só o que ele falou. Fruto do Espírito. Ou você tem tudo, ou você não tem nada. Quantos lembram disso? Ou você tem tudo, ou você tem nada. Já os dons do Espírito não é assim. Deus dá de forma diferente para cada pessoa. O que determina você ter o fruto do Espírito é estar alimentado, ou seja, estar se alimentando do Espírito e não alimentando a carne. Existem dois caminhos. O caminho que gera vida, que é alimentar o Espírito, e o caminho que gera morte, que é alimentar a carne. Não tem meio termo. Ou nós estamos mais alimentados o Espírito ou a carne. Quem que vai prevalecer? O que estiver mais alimentado. A carne, olha o que ele falara, a carne aponta para a divisão. Quantos lembram? Enquanto o Espírito aponta para a unidade. A carne aponta para a divisão. Contenda, falatórios, que não vai dar em nada, só em divisão. Enquanto o Espírito Santo aponta para a unidade. E o nosso Deus trabalha aonde há unidade. O nosso meio precisa ter unidade. Unidade genuína. E eu quero dar continuidade. Quero ser canal de Deus para conduzir o que o Senhor tem para nós nessa noite. E eu quero aqui usar o tema para essa palavra, unidade no corpo de Cristo. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Aqui, Paulo, prisioneiro, estava preso. Ele escreve essa carta aos irmãos de Éfeso. É importante destacar os primeiros 3 capítulos do livro de Efésios. Ele trata sobre algo teológico, doutrinário, instrui aquela igreja, o povo, e no capítulo 4 ele inicia dizendo: eu, prisioneiro de Cristo, 60 anos aproximadamente depois de Cristo, mas o mesmo assim continua chamando a atenção da igreja, pedindo que façam jus do seu chamado. Quantos tem chamado aqui? Os que tinha confiado, exortando a permanecer na vocação. Quantos têm uma vocação aqui de Deus para cumprir algo da parte de Deus? Diz um aleluia. E eu quero aqui falar, irmãos, do verso 1 ao 6, Paulo, ele reforça sobre o assunto que nós queremos partilhar aqui com os irmãos sobre a unidade. Capítulo 4, versículo de 1 ao 6, que fala sobre a unidade da fé, a unidade do corpo, a unidade do batismo e a unidade do Espírito. Olha o que fala: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno
do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam tudo o que é possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos, e vive por meio de todos. Irmãos, no corpo de Cristo não tem como nós sermos individual. No corpo de Cristo nós precisamos estar unidos em amor, em verdade, se compadecer com o irmão, se sensibilizar com a dor do irmão, não se, como fingir que nada está acontecendo. No corpo de Cristo, isso não tem como acontecer. Se está acontecendo, não tem unidade, não tem amor, não tem vida de Deus. A Bíblia fala sobre uma unidade muito profunda, e eu falara pela manhã que a luz da Bíblia é a maior unidade entre o homem e a mulher. Primeira unidade, a luz da Bíblia profunda, é o casal. Percebe que o casamento, a Bíblia fala que dois se torna ser um. Essa é a maior unidade que existe à luz da Bíblia. Casal, homem e mulher se torna uma só carne. Em 1 Pedro capítulo 3, o versículo de número 7, fala que se há entre o casal alguma discórdia, a oração do marido não será atendida. Olha a importância da unidade, está alinhado, porque numa discórdia, a Bíblia fala a oração do marido pela mulher ser um ser mais frágil. Então, se há uma contenda, algo acontecendo entre o casal, a oração não passa do teto. E na unidade do corpo de Cristo, Paulo, sabendo disso, escreve essa carta aos irmãos de Éfeso. Se a unidade do corpo de Cristo não está acontecendo de uma forma genuína dentro do corpo de Cristo, a oração não passa do teto. A oração não é respondida. Não adianta orar bonito, não adianta, palavras que venha fazer com que o seu ouvido soa tão bem, tão gostoso, não vai passar do teto, não vai ter poder, não vai ter vida de Deus. Por quê? Porque não há unidade. Não há unidade. E aonde não há unidade, não há vida. Não há vida. Por quê? Porque há divisão. Nós precisamos ser unidos, cada um do jeito que foi chamado. Eu falara pela manhã, eu não sou como o pastor Doug. O pastor Doug não é como mim, como eu. Eu não sou como o Pablo, como o Michael. Mas nós juntos, unidos, precisamos ser verdadeiros e estarmos caminhando com o mesmo propósito. Unidos. Irmãos, estou sendo duro não, né? Os irmãos estão me olhando meio assim. Aqui é a carta de Paulo. Paulo preso escrevendo essa carta para os irmãos lá de Éfeso. Uma igreja que do capítulo 1 ao capítulo 3, eles foram tão alimentados com tantas coisas de Deus, para ter uma vida poderosa em Deus, para ser uma igreja forte, prevalecente. Mas chega no capítulo 4, Paulo fala, não, precisa estarem unidos. Unidos. E o que isso quer dizer?
na verdade, eu falava pela manhã, olha só, na verdade, unidade não é todos cantando a mesma música, e sim todos cantando para a mesma pessoa. Vou repetir. A unidade não é todos cantando a mesma música, é todos cantando para a mesma pessoa. Aleluia, aleluia, todos no mesmo propósito, porque Deus conhece o meu e o seu coração. Se não tem unidade, você está cantando da boca para fora, desculpa, não tem vida, não tem transformação. Por quê? Porque não tem unidade. O marido quer o mal da esposa? Não. A esposa quer o mal do marido? Não. Tem unidade, tem vida, tem paz, tem alegria. No corpo de Cristo não pode ser diferente. Tem que ter unidade. Temos que ser unidos. Aleluias, glória a Jesus. Isso é unidade, ou seja, Paulo nos ensina que por mais que estejamos longe um dos outros, mesmo que sejamos diferentes um do outro, ainda assim é possível crermos no mesmo Deus, no mesmo Espírito, no mesmo batismo e termos a mesma fé. Do capítulo 7 ao capítulo 16, Paulo traz a lembrança que foi Cristo com a sua graça que deu dons aos homens. Cristo, pela sua graça, que deu dons aos homens. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja completo. Não falte nada aqui no nosso meio. Tenha de tudo. E olha o que fala, vamos ler agora Efésios 4, do 7 ao 16. Você que está com a Bíblia, você que não trouxe, traga, e você vai poder hoje ver o telão. No próximo não vai ver, vai ficar sem ler, vai só ouvir. Brincadeira, irmãos, não sou... É para trazer a Bíblia, ou tablet, mas tem que ter a Bíblia. Cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu, porque certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, fala assim, apóstolos, outros para, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que alguns irmãos, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegamos à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como criança, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade tornando-nos em todos os aspectos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com
que é a cabeça, e Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, a cada parte a cumprir sua função específica, ajuda os demais para que todo o corpo se desenvolva e sejam saudáveis em... Aleluias! Aleluias! É isso que Deus tem para nós como igreja. Não vai faltar nada, você só precisa entender que você foi chamado a algo da sua vida que esse corpo precisa. O verso 11 diz que Ele chamou uns para serem apóstolos, outros evangelistas, profetas, pastores e mestres. Nós chamamos isso, esses versos, 5 ministérios, de todos os dons que existem. Estes são 5 pilares de sustentação do corpo de Cristo. E aqui que mais uma vez encontramos a unidade do corpo de Cristo sendo apresentado novamente. 5 pilares. 5 pilares que Deus chamou. Quem chama para pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre? Fala, Deus. Mas estes 5, eles precisam estar unidos, funcionando, juntos, em amor. Para que isso aconteça, não pode ter no meio falsidade, não pode ter no meio disputa, quem fala mais bonito, quem prega melhor. Irmãos, não existe isso no corpo, porque cada um é importante. O nosso corpo, para mim beber água aqui, eu preciso da minha mão e levar até a minha boca. Não pense que você é melhor que seu irmão, que não é. Você só precisa entender que você que faz parte desse corpo, você tem um dom específico, e você precisa estar neste corpo funcionando. Não tem como você estar aqui simplesmente por estar sentado, achando que vai sentar, vai esquentar o banco, está friozinho, daqui a pouco vai embora, está tudo certo. Não, você foi chamado aqui para ser canal de Deus, usado por Deus, para que o corpo seja saudável, em amor, em vida de Deus. Você precisa cumprir o seu papel. O seu papel. A vida passa, tudo passa. Eu costumo dizer que, deixa eu ver se eu lembro. Lembrei. A velhice, ela é inevitável, ela chega. O amadurecimento é opcional. Uau, grava aí. A velhice, fala assim, vai te pegar. Vai te pegar, acredita? Vai te pegar. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos, já passei dos 40. A velhice vai te pegar. Agora, você ser maduro é opcional. Você vai optar nessa noite, entender essa palavra e sair daqui entendendo que você é uma peça importante nesse corpo e precisa estar funcionando. Irmão, se a minha mão não funcionar, fica difícil. Tudo precisa estar funcionando no seu corpo, tudo precisa estar funcionando no corpo de Cristo, tudo precisa estar funcionando. E Paulo, sabendo disso, Paulo exorta os irmãos, fala, cuidado, presta atenção, vocês precisam entender que os dons foram distribuídos, agora vocês precisam exercer, funcionar, para que o corpo de Cristo seja saudável, em amor, em vida de Deus. Do verso 12 ao 16, temos uma conclusão de tudo isso, com uma palavra-chave. No verso 13 ele diz assim, ele diz o seguinte, para que
todos cheguemos à unidade da fé na medida de Cristo. Olha o que fala no versículo 13, 4:13. Meus irmãos, está esperto, hein? Glória a Deus. Está mais rápido que eu aqui. Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, produz o amadurecimento, o amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Irmãos, para a gente ser a medida da estatura de Cristo, nós precisamos ser maduros. Sabe por quê? E isso não tem idade de crente. Eu falara pela manhã, não importa que você tem 50 anos de crente, você pode ser menino, você pode ser criança, com 50 anos de crente, e aí chega um com 2 anos, ele começa, ó, e aí você com 50 anos de que eu tenho 50 anos de crente, aí você começa a querer puxar esse que tem 2 anos. Você não está funcionando, você está parado, o tempo está passando, você optou ser assim, a velhice está te pegando, e chega o novinho, está decolando, sabe, Silvão, ó, só decolando. E o que você tem que fazer? Se alegrar. O que você está fazendo? Ah, mas você vai ver, daqui a pouco vai dar ruim, está dando muita, daqui a pouco vai dar ruim. Você está murmurando, você está dividindo, você está espalhando, e não é assim que o corpo de Cristo precisa estar. O corpo de Cristo precisa estar saudável. Então, se eu vejo um irmão melhor que eu pregando, eu tenho que me alegrar, falar, oh Deus, obrigado porque a tua obra, ela é completa. Sempre vai ter alguém melhor que você, sempre. Sabia disso? Não pensa que você é o bonzão, sempre tem melhor que você. Agora eu vou desse lado aqui. De manhã eu fiz ao contrário, né? Sempre vai ter alguém pior que você. Sempre vai ter. Agora, você tem que optar estar funcionando e maduro. Tem uns que usam até aquela palavra e distorce a Bíblia falando assim. A Bíblia fala para nós sermos como criança. Eu preciso ser como criança. E aí fica um meninão, só no leitinho, está com 50 anos de crente, quer tomar leitinho. Você ri? Dá uma feijoada para ele, ele vai engasgar. Por quê? Porque de fato ele é menino, é bebê. Ele é menino, ele precisa crescer, mas ele não cresceu. É opcional você entender o seu papel no corpo de Cristo, estar funcionando nele e fazer com que todos, aquele que chega agora, ele venha crescer, ele venha florescer, ele venha manifestar a vida de Jesus através do corpo de Cristo. Como igreja do Senhor, você pode dar um aleluias, você pode dar um glória a Deus. Irmãos, está saindo igualzinho de manhã? Seja sincero, não? Tá, mais ou menos. Olha só, na sequência, Paulo apresenta Cristo como o cabeça. Olha só, ele apresenta Cristo como o cabeça da igreja. A ciência diz que todos os movimentos que existem no membro do nosso corpo, eles são chamados, dá o comando pelo cérebro. Todo comando que você tem agora, faz assim com seu dedinho, veio do cérebro. Faz assim agora. Veio da onde? Cérebro. Então o cérebro lhe dá o comando para todo o corpo, para que estejam todos funcionando. Agora já pensou? Se é o contrário agora, dá um comando aí, você não conseguir? Assim no corpo de Cristo, o desejo de Deus, o desejo de Cristo é que todos, sem exceção, todos venham estar funcionando, para que o corpo de Cristo seja saudável, seja, não falte nada, todos precisam estar funcionando.
Quantos aqui nessa noite quer estar? Se você está parado, paralisado, você vai funcionar hoje no nome de Jesus. Quantos? Não é diferente da igreja de Cristo. Tem vários e diferentes tipos de membros do corpo de Cristo, que dá ordem para nos movimentos necessários de acordo com o seu propósito. Deus quer dar o comando para você fazer o que só você vai fazer, outro não vai fazer no seu lugar. Você precisa entender isso para você estar funcionando no corpo. Paulo encerra dizendo no verso 16 que o corpo cresce em unidade. Ele precisa ser bem ajustado com o restante dos membros para edificação em amor. Isso no versículo 16, olha o que fala. Vou ler o versículo, né? Aqui eu dei uma. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, cada um tem uma função específica. Ajuda o quê? Os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Aleluia. Quantos aqui quer ter um corpo saudável, sarado? Sem nem. Quantos quer? O corpo de Cristo não pode ser diferente, irmãos. Precisamos entender nessa noite essa palavra para se concretizar. O que está lá em Atos capítulo 2, no versículo 47, eu quero que você abra agora. Eu falara pela manhã e me permitiram isso, eu quero ler somente a parte B do versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o versículo de número 47, parte B. Parte B. E, vírgula, a cada dia, vírgula, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Quem que acrescenta, irmãos? Agora deixa eu falar para vocês, serve para mim. Você acha que vai acrescentar num corpo doente? Num corpo que não está funcionando? Se você ler os versículos anteriores, você vai perceber, e foi falado aqui pelo Léo de manhã, sobre a generosidade, você vai perceber que esses irmãos aqui, para a unidade do corpo, para o bem-estar dos irmãos, eles vendiam as suas propriedades e dividiam com os irmãos, para os irmãos estarem bem. Olha só, depois você lê Atos 2, você só acha lá do Pentecoste, né? Mas para acontecer ali o Pentecoste, tem que ter muita coisa dentro do corpo de Cristo, com unidade, com vida de Deus. E eles vendiam as suas propriedades, dividiam os recursos e davam para aquele que estava precisando. O Léo, sem saber de nada, ele falou isso pela manhã, sem saber de nada, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você percebe, irmãos, que o Senhor está nos levando nesses dias para ser uma igreja relevante nessa cidade? Você acha? Eu às vezes me constranjo, aqui eu abro um parênteses, já estou encerrando. No meu GC, irmãos, olha, eu orei para um ali agora. No meu GC só tem pessoas melhores que eu e minha esposa. Você acredita nisso? Esse Silvão. Cada um que chega. Cada um que chega, eu acho que eu estou no GC. Cada um que chega, eu falo, meu Deus,
E eu me sinto tão pequenininho. E aí depois os irmãos falam assim, como eu sou amado nesse lugar. Como esse lugar me faz bem. E depois que acaba, minha esposa começa a limpar, varrer, ajustar as coisas. Eu falo, amor, eu não sei, mas de nós mesmo não tem nada, na verdade. O que os irmãos estão vendo no nosso mundo? Não tem nada. Tem unidade. Tem vida de Deus. Tem saúde no corpo. E no nosso meio não pode ser diferente. Fique em pé, meus irmãos.